Mãe de Deus, 10 horas 2 minutos, o nosso quadro Sal da Terra e Luz do Mundo. Queremos acolher também quem está na internet conosco, e hoje o nosso tema vai ser sobre a verdade. Quero introduzir esse tema com uma frase de Bento XVI, que diz: Jesus Cristo é a verdade feita pessoa que atrai o mundo, e todas as outras verdades são fragmentos da verdade que ele é e que ele conduz. Temos aqui também Maria Francisca, bom dia. Bom dia, Giese, bom dia a você que está conosco nesta manhã. Mas quero retomar um pouquinho ao título desse nosso encontro. Sal da Terra e Luz do Mundo. Sal da Terra e Luz do Mundo. Uhum. Não se salga a carne podre. Sim. Aliás, se salga a carne para que ela não apodreça, não deteriore. E luz também. Não poderíamos querer que uma lâmpada queimada nos desse luz. Então, é muito importante sempre partir de um questionamento pessoal, particular, porque é tão fácil apontar o dedo para fora, né? Mas apontar para dentro é mais difícil. E Jesus era muito esperto, ele tinha uma didática perfeita, né? Provocou um dia os apóstolos dele para dizer: escuta, o que estão falando de mim por aí? Nossa, deu um falatório. dizem isso, e todo mundo falando junto, tal. Porque é fácil falar para que os outros fora. dizem. Mas Jesus depois disse: e você? O que você pensa de mim? Vocês, o que eu sou para vocês? Aí realmente aconteceu um silêncio mortal, né? Até que alguém arriscou: tu és o Messias, tu és o Filho de Deus, tu és o Salvador. Então a primeira pergunta é essa: você se deu conta que é criatura? Se você sabe, se dá conta que você é criatura, uma cria de alguém, você vai procurar este alguém. Quem é o Criador? Quem é o Criador? Então, a primeira perguntinha é essa. Segunda, se eu sei que alguém me criou, porque sei que sou criatura, que cara tem este? Porque muitas vezes, e é uma facilidade que nós temos de criar os nossos próprios deuses, né? Penso, logo existo, e penso e crio meu Deus, faço meu Deus, e eu tenho meu Deus particular. Quem tem um Deus assim pode ter certeza que tem a si mesmo como Deus. Então, esses dois questionamentos nos parecem fundamentais para que a gente queira buscar a verdade. O Salmo mesmo diz: busco, tenho sede de Deus, sede do Deus vivo, busco a tua face. Então, mas este é aquele que se descobriu criatura. Um dia, Deus falando com Santa Catarina de Sena, Deus disse para ela: Catarina, eu sou, tu és aquela que não é. E nós só vamos ser à medida que nós nos encontrarmos, nos procurarmos dentro do coração de Deus. Também, no filme de Agostinho, tem uma cena que não se apagou em mim. Quando Ambrósio, o bispo Ambrósio, está discutindo com Agostinho, né? Uhum. E ele diz: eu estou procurando a verdade. E Ambrósio diz: Agostinho, não és tu que procura a verdade, é a verdade que te procura. Que porque diferença. esta verdade está acima de nós, além de nós, e só seremos encontrados por ela. Não somos nós que chegamos.
Tanto é que se nós vamos olhar os povos antigos e tantos povos de hoje também, que tinham seus deuses, na cabeça do ser humano era impossível que um Deus fosse tudo. Então se criava aquele que cuidava do amor, aquele que cuidava da guerra, aquele que cuidava da agricultura, Do aquele alimento. enfim, N deuses, porque a cabeça humana, por mais inteligente que seja, é incapaz de chegar a este Deus. Nós o conhecemos pela revelação, porque ele contou quem ele é, né? Veio dizer pessoalmente. Veio dizer pessoalmente quem ele é. Muito bem, Josane. Tem mais alguma coisinha ali? Nossa, eu quero repetir aquela primeira frase. Ótimo. Né? Então, realmente, aqui Bento diz, Jesus Cristo é a verdade feita pessoa, que atrai o mundo, e todas as outras verdades são fragmentos da verdade que ele é e que a ele conduz. As sementes do verbo. Sementes do verbo. Onde está a verdade? Isso aí, nós temos o verbo todo, né? E é bom se perguntar também, por que Jesus Cristo, Filho de Deus, é palavra? Porque no seio trinitário, eles não precisam se falar, eles não precisam marcar reunião, eles não precisam dizer, bom, o século que vem, o que vamos fazer? Porque a comunhão entre eles, a unidade entre eles é perfeita, eles não precisam usar palavra. A comunicação é perfeita. Então, por que o Filho de Deus se fez palavra, se fez linguagem, para vir até nós, traduzindo numa linguagem, numa palavra acessível ao homem, do que existe no seio trinitário. Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho. Só por ele você chega ao Pai. E ele vem trazer em palavra a verdade e a vida, que é o que está no seio trinitário. Então, vamos voltar, né? Sim. A importância da fé. E nós, batizados, recebemos este dom de acreditar nestas realidades transcendentes, nestas realidades espirituais. Então, aquele que não cultiva a fé pode olhar todas estas coisas sem entender nada e achando um absurdo. Porque a verdade vai me encontrar, mas eu preciso dar prioridade à verdade, né? Então, quando eu estou muito envolvido com tantas coisas, nesta ansiosidade com que se tem e essa correria, a verdade chega, mas ela não encontra eco, né? Então, não dá frutos. Não dá frutos. A fé é o fundamento de podermos entrar neste oceano, neste cosmo, nesse infinito da verdade. E só a verdade nos leva ao amor. Aqui Bento diz também sobre, tu está falando nesse dever, esse ecoar, assumir a fé, encontrar a verdade que me encontra e anunciá-la e dá-la, né? Aqui o Bento diz assim que é dever irrenunciável da igreja de servir, defender e difundir a verdade. A verdade. Então esse dever irrenunciável, né? Ou seja, a partir do momento em que eu sou encontrado por ela, ela faz o seu efeito, deveria fazer o seu efeito, trazer os seus frutos e dar. E me lembrei daquela palavra que diz, né? Como crerão se não houver quem pregue? Como que pregarão se não houver quem os envie? Que os envie. Então, justamente a verdade me encontra para que eu também ofereça e dê, como batizado, como cristão, como igreja, aquele que não a conhece. Né? Como crer se eu não conheço? E como Jesus pode falar
né? Que nem você dizia, ele veio para falar, ele é palavra porque a gente só pode entender pela comunicação. Assim também aquele que, como receber, como esse mundo, como as pessoas podem receber esta verdade por esta comunicação que é meu dever, um dever irrenunciável da igreja. Quem crê anuncia, né? Quem crê anuncia. Quando a gente descobre uma coisa, até vê que todo mundo de médico e louco tem um pouco, Opa, né? Ah, tu tem isso, então olha, toma tal chá ou compra tal dá remédio. aquela dica, né? Dá aquela dica. Por quê? Porque funcionou na pessoa, a gente quer que funcione no outro também, né? Então, a transmissão da palavra, a fé, é por contágio, né? Certo. Ninguém fica gripado porque leu sobre a gripe, mas porque alguém espirrou do lado, né? Que o vírus entrou. Houve um contágio. Então, à medida que nós vamos deixando a verdade nos possuir, né? Nós vamos tendo aquele desejo de comunicar por contágio. Temos que espirrar, né? Essa verdade de Deus e tal. Mas antes de falar mais um pouco sobre isso, Bento XVI, o nosso Papa Emérito, diz assim: eis que é necessário educar na verdade e para a verdade. Nos nossos dias, dizer a verdade tornou-se suspeito. Desejar viver na verdade parece antiquado e promovê-la parece ser um esforço em vão. Nossa. E para mim, no meu pobre ser, foi o Papa da Verdade. E hoje penso que seja um mártir com dores terríveis diante do massacre que a verdade está vivendo hoje. Penso que o Papa Emérito Bento XVI é um mártir, um sacrifício vivo diante disso, né? Do desprezo da verdade. Parece Paulo em Atenas. Sim. Falou disso, né? Eu venho falar da ressurreição. Vamos te ouvir sobre isso outro dia. Outro dia. Hoje tá bom, chega, tchau, tchau, né? E veja como é preciso chegar às profundezas da verdade, né? Porque senão a gente vai dizer exatamente que nem os atenienses. Olha, tá bom, muito bom. Foi bom ter o discurso até agora nós vamos para casa tomar café, né? Então, veja esta declaração de Bento. E ele falava, num dos seus pronunciamentos, que hoje, aquele que crê mesmo na verdade é martirizado. Em alguns lugares, nós sabemos que existe o martírio de sangue, mas cada um de nós que realmente quer esta verdade transcendente, esta verdade que nós somos encontrados por ela através da fé, nós somos ridicularizados. Né? Sim, a própria pregação, a evangelização da palavra, como ela é, tal como ela é, aonde contei a verdade, né? Então, a palavra de Deus anunciada, esse evangelizador, nós mesmos aqui na comunidade, você que nos escuta, tem sofrido isso que ele está dizendo, né? Uma grande rejeição por aqueles pontos fundamentais da fé e do homem, né? A verdade de Deus e a verdade do homem. E o que fazer, Maria, diante disso? Pois é. Mas eu quero trazer João Paulo II também. Tá bom. É preciso sofrer pela verdade. E a gente não quer sofrer. Não né? quer sofrer. Quer abdicar, então tá. Mas é preciso sofrer. Bento diz, é necessário educar na verdade e para a verdade. E João Paulo diz, é preciso sofrer pela verdade.
E também João Paulo II, santo hoje, diz: não há crise da verdade, porque Deus jamais vai entrar em crise. O que está tornando a verdade mascarada é a razão, a mudança dos conceitos. A crise de conceitos. Crise de conceitos. Então, é através da fé que nós podemos mergulhar, nos deixar abraçar pela verdade que nos fará enxergar as coisas como são. E nós vemos hoje a mudança fundamental, radical de tantos conceitos, né? Por exemplo, o conceito de paz, né? Que coisa triste está o novo conceito de paz. Baseado apenas no sentimentalismo. No sentimento. Ah, se tu te sente bem assim, então tá bom. Mas quem diz que a paz é sentimento? Existe a paz, aquela que Jesus Cristo, no primeiro contato após a ressurreição, estando no meio dos apóstolos, diz: a paz esteja convosco. Eu vim trazer essa excelente notícia. Ajustei vocês na amizade com o Pai, vos justifiquei. Agora vocês podem gritar: papai, papaizinho. Porque é meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Então, este é o conceito autêntico de paz, quando o homem, através de Jesus Cristo, se reconcilia com o Pai. A paz tão moderninha de hoje, se tu pensas, tu achas, tu sentes, tu gostas, tu blá, 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 blá. Esta paz é um anestésico dos infernos, um anestésico do demônio, para que você não perceba o mal que está em você. Presta atenção, a paz verdadeira, da verdade, é a minha reconciliação com o Pai através de Jesus Cristo. Esta é a paz. Agora, a paz, tudo bem, tudo normal, se tu pensa, se tu quer, se tu age, é um anestésico do próprio Satanás, para que você não se dê conta e não descubra do que se passa no seu coração. E com isso nós vamos nos perdendo, e há um só julgamento, uma só morte. Carta aos Hebreus deixa muito claro isso. Todo homem morre uma única vez, e depois tem o julgamento. Então, prestar atenção. Então, essa mudança de conceitos, né? Por exemplo, o acolhimento. A palavra exata do acolhimento está naquele samaritano que desce da montaria, coloca naquele homem ferido, né, o vinho e o azeite. E o toma nos braços, levando a uma hospedaria, e fica com ele aquela primeira noite, aquele primeiro momento crítico, né? E depois entrega ao dono da hospedaria, dizendo: agora cuida dele. Isso é acolhimento. E não fazer o quê? Se você pensa assim, se te aconteceu assim, né? Temos que pensar sobre isso. Vamos fazer o intervalo? Nossa, muito bom, muito bom. Antes de nós fazer o intervalo, eu só queria mencionar também essa palavra respeito, né? Que o respeito é educação. Você tem que ter respeito com a pessoa, né? Respeito com o outro. Desde pequenininha eu me lembro, né? Respeito com os... Então, a palavra respeito, respeitar alguém, não é acolher o que a pessoa faz, né? Mas acolher a ela, né? Acolhê-la, dar um sorriso, um abraço, um aperto de mão, não humilhá-la publicamente. Mas, então, todas essas palavras, fechando aqui, né? E também outras que a gente pode comentar depois, elas estão nos tirando da verdade, né? Daquilo que é fundamento, e que também a gente pode mencionar mais tarde, a questão do relativismo, né? Esse mundo que entra, né? Esse mundo pagão, esse mundo paganizado e diabolizado, que entra nessa ditadura do relativismo, que você pensa
É um bem, tudo é um bem. E ficar com esta frase de São João Paulo II, né? A verdade não está em crise e jamais estará, porque a verdade é Deus. O que está em crise são os modernos, os novos conceitos, as manipulações dos conceitos. Precisamos buscar a sua fonte, a sua origem e permanecer sobre os conceitos, né? E não essas coisas todas de hoje. Os fundamentos da fé. 10h27. Que bom que você está conosco, Rádios Mãe de Deus. Até daqui a pouco. 10h31, nós estamos no programa Sal da Terra e Luz do Mundo, justamente esse quadro que abre todo o tema sobre a vida cristã, a fé, sobre a igreja. E hoje nós estamos falando um pouquinho sobre o tema da verdade. A verdade de Deus, diz o Catecismo da Igreja Católica, é a sua sabedoria que comanda toda a ordem da criação e governo do mundo. Só Deus, que sozinho criou o céu e a terra, pode dar o conhecimento verdadeiro de todas as coisas criadas na sua relação com Ele. Deus é igualmente verdadeiro quando se revela, e todo ensinamento que vem de Deus é doutrina da verdade. Catecismo da Igreja Católica, 216 e 217. Olha, João Paulo II. João Paulo II. E o cardeal Ratzinger, naquela época, nos deixaram uma preciosidade infinita, que é o catecismo da Igreja Católica. Busque, logo compre um, leia, ponha na cabeceira da sua cama e antes de fazer sempre diga, né? Espírito Santo querido, me ilumina. Tu que pairastes, né, sobre a terra sem forma e vazia, por favor, paira sobre mim, dá-me a beleza da criação, né? Então, vamos começar lá atrás, né? No momento em que Jesus foi condenado, estava em julgamento diante de Pilatos. Pilatos, depois de algumas perguntas, diz, escuta, mas tu és rei mesmo? Tu és rei? E Jesus disse, sim, eu sou rei. E eu vim para dar testemunho da verdade. E Pilatos era um homem muito culto. Aliás, os romanos prezavam, buscavam, estudavam, eram homens muito cultos. E Pilatos era governador, portanto, foi escolhido também pelo alto nível cultural que tinha. E Pilatos ficou muito impressionado com isso. E ficou chocado, porque você veio dar testemunho da verdade. Pilatos ficou meio tonto com a coisa e disse, mas o que é a verdade? Que pergunta, hein? E nós também precisamos fazer esta mesma pergunta. Nós estamos aqui falando de tantas coisas e tal, mas a pergunta fundamental que eu necessito fazer para mim mesmo. O que é a verdade? O que é a verdade, Senhor? E veja que Pilatos compreendeu algo sobre a verdade diante das situações que aconteceram com a morte de Jesus na cruz. O terremoto, a terra que escureceu e muitos mortos que reviveram. Então, diante deste fato, acredito que tivesse balançado também o conceito de verdade do próprio Pilatos. E é interessante, sabe, que o próprio povo judeu, que disse a Pilatos, se tu não o crucificares, tu não és amigo de César. Os próprios mestres da lei, os próprios sumos sacerdotes, foram fazer queixa
a César de Pilatos. Foi. E Pilatos foi destituído e foi abandonado. Então, é muito sério a nossa postura, a nossa resposta diante da verdade, né? E Jesus falou claro, eu vim dar testemunho da verdade. Então, a verdade é uma pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo. E que verdade Jesus Cristo veio trazer? Que verdade? A verdade da eclipse, a verdade do quê? Qual é a verdade? Que ele veio dar testemunho. Não é nenhuma verdade visível, mas é uma verdade interior, é uma iluminação interior. Uma revelação. Uma revelação. Por isso que necessitamos deste elemento fundamental que se chama fé. Acreditar. Acreditar, Jesus veio dar o testemunho da verdade. Que verdade? Aquela que habita o céu. Aquela que está, aquela que é o ventre trinitário. Então, ele está dizendo, né? Eu sou filho de Deus. Eu tenho a mesma substância do Pai. Luz da luz, Deus de Deus, Deus verdadeiro de Deus. Nossa, é lindo isso, é lindo essas palavras. Eu não sei muita coisa daquele creio, mas essas palavras, elas me enchem, né? Então, Jesus veio falar de como é o coração do Pai, o ventre trinitário, o céu, e falar de como se chega a Ele. E não há outro caminho. Hoje, negar este único caminho que é a pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus humanado, é estar enganando e comunicando e sinalizando atalhos, becos sem saída para tantas vidas. Não há outro caminho. É Jesus Cristo, verdade e vida. E o que se faz para aceitar isso? Sentir-se criatura. O primeiro passo... Voltamos ao princípio. Voltamos ao princípio, né? O ser criatura. Se eu me sinto criatura e observando a própria natureza, me sinto privilegiada por este enxoval, eu tenho que dizer, este que me criou é apaixonado. É admirável. É apaixonado. É apaixonante. Quero conhecer, né? Sim. E veja que a palavra diz assim, ninguém vem a mim se não for atraído. E eu pensava, Senhor, mas me explica bem o que é esse negócio de atrair. Ou seja, a pessoa que nem se liga nas coisas espirituais, transcendentes, que está materializado, né? Virou um metal, por causa da busca do metal, do brilho do metal. Nem quer saber de Deus. Deus, essas coisas. Então, se a pessoa não tem uma atração, um desejo de dizer, puxa, mas eu gostaria de conhecer esse Deus. Padre, gostaria. Quem tu és, revela-te. Né? Então, não tem como chegar a este Deus se ele não desperta em nós interesse de conhecer, interesse de buscar. Então, ninguém vem a mim se o Pai não o atrair, ou seja, se eu não tenho interesse em chegar ao conhecimento, porque nunca se chega ao perfeito conhecimento, né? Mas uma experiência afinal, de Deus. Porque vai me dar Jesus Cristo. Se eu não Sim. quero conhecer Deus tal qual ele é de verdade, porque vai me mostrar seu filho. Sim. Se é o seu filho que vai revelar o rosto do Pai, né? Eu não quero conhecer o Pai, eu não quero saber que cara ele tem, eu não quero saber o que ele faz.
porque vai me dar Jesus Cristo. Sabe, de umas coisas, umas experiências no coração que tive, quando há uns anos atrás foi mandado retirar o crucifixo das repartições públicas e tal, né? Me doeu muito. Eu disse, mas Deus, por quê? O que está acontecendo? E Deus me disse, eu estou retirando o meu filho, porque eles não me querem. Veio para que eram os seus, mas os seus não o não quiseram. receberam. Né? Então veja que a verdade é este querer encontrar o meu Criador. Eu vejo os filhos adotivos, né? Muitas vezes não chegam a conhecer seus pais naturais, mas dentro dos seus corações, No íntimo. nunca morre o desejo de conhecê-los. Nunca morre o desejo de conhecê-los. Né? Então, esse desejo de conhecer o meu Criador, conhecer o de onde eu vim, é um desejo, digamos assim, como de saudades, né? Porque a gente não tem saudade daquilo que nunca existiu. Sim, mas dentro da alma sente. Exatamente. Eu não posso sentir saudades Sim. de uma coisa que eu nunca vi, Sim. mas quando a gente tem essa nostalgia, estas saudades que parece que está sempre se movendo dentro de nós, de querer conhecer meu Criador, meu Pai, meu Salvador, está latente dentro de cada um, a não ser que a gente, né, como diz Bento XVI, o descaso com o nosso interior faz o quê? O jardim interior. Exato. Faz com que ele fique asfaltado, concretado. Então não tem mais como a chuva, como a própria flor, a semente brotar. É um asfalto. Fica, né? Fica asfaltado. Esse desleixo com o nosso interior. É verdade. Né? E nós hoje estamos desejando ser estampas, aparentar, né? Então, isso dificulta mesmo que aquela saudades, aquela coisa tão dentro de nós, que quer que descobramos, fica asfaltado, fica morto, fica anestesiado. Então, o ser humano de hoje, o moderno, a grande maioria, como diz a palavra em Apocalipse, pensa que está vivo. Está morto. Mas está morto. Mais uma palavrinha? Sim, vamos falando. Aqui fala de uma caridade sem a verdade. Podemos falar? Podemos. Então diz aqui, né, também Bento, seguindo ele que é esse Papa da verdade. O amor torna-se um invólucro vazio. A caridade sem a verdade cai no sentimentalismo. O amor torna-se um invólucro vazio, que se pode encher arbitrariamente. É o risco fatal do amor numa cultura sem verdade. Acaba prisioneiro das emoções e opiniões contingentes dos indivíduos. Uma palavra abusada e adulterada, chegando a significar o oposto do que é realmente. A verdade liberta, a caridade dos estrangulamentos do emotivismo, que a despoja de conteúdos relacionais e sociais, e do fideísmo, que a priva de amplitude humana e universal. Na verdade, a caridade reflete a dimensão simultaneamente pessoal e pública da fé no Deus bíblico, que é conjuntamente ágape e logos, caridade e verdade, amor e palavra. Ele é chique, né? Ele fala, ele é Bento chique. sempre falou da alma, né? Mas justamente isso, né? Esse amor, sentimentalismo, que ali onde a caridade não pode agir, se não for bíblica, se não for fundamentada naquilo que Deus diz, em vez de ser um fideísmo, né? Ou seja, a minha pessoa, os meus sentimentos,
devemos ser carregados daquele fiel, né? Que é aquilo que a palavra nos diz. O fiel vem de fé, né? De fé. Vem de fé. Nós temos, o que nos rege são as leis, né? Sim. Mas acima das leis, nós temos a justiça. Certo. Acima da justiça, nós temos a ética. Acima da ética, nós temos o quê? O amor. Acabou ali? Não. Porque quantas pessoas matam por amor? Isso. Quantas pessoas destroem a sua vida no divórcio, na separação? Nos sentimentos. Eu tenho direito ao amor. Como que um amor que destrói a família, o coração dos filhos, chama amor? Então, se nós paramos no amor, também paramos no relativo. Também certo. Paramos no sentimentalismo, no subjetivo. Naquilo que eu penso. Acima do amor tem a verdade. E veja que o São Pio, ele diz assim, misericórdia sem verdade é diabólica. E como hoje nós estamos poluindo esta palavra misericórdia. Esse mistério. Porque a misericórdia deste Deus verdade está em ter nos dado seu Filho, Jesus Cristo, para que nele, no sacrifício da cruz, fosse feita a justa justiça sobre o nosso pecado. Ele não tinha pecados, mas se fez pecado. Tomou o meu pecado, tomou o pecado do mundo em si, ficando totalmente destruído no corpo, no coração, na mente, no espírito, né? Porque o pecado nos separa de Deus, nos aborta de Deus, né? E Jesus Cristo, quando bebeu o pecado do mundo, ele foi desligado do próprio Deus, a ponto dele dizer, porque me abandonaste? Assumiu o pecado de todos nós. Assumiu o pecado. Ele aceitou assumir o nosso pecado, aceitou experimentar o abandono do Pai. Que dor. Esse momento de Jesus, o abandono do Pai, foi o ato mais cruel possível imaginário. Mas foi exatamente por ele ter bebido o nosso pecado que aconteceu a nossa justificação, né? A nossa justificação está na cruz de Cristo. Deu-se a si mesmo. Não como os sacerdotes todo ano tinham que fazer sacrifícios, né, de sangue e repetir o sacrifício. Repetir. Ele não. Por uma única vez, ao ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi ofertado uma única vez. E o Pai aceita este sacrifício por amor a cada um de nós. A extensão do sacrifício de Cristo na cruz é o mais perfeito amor para conosco, para que ele pudesse nos dar a sua misericórdia, né? Então, são verdades da nossa fé, porque se eu não acredito que sou criatura, começando por aí, né? O que hoje é uma epidemia. Todo mundo é autossuficiente, todo mundo faz o que quer, a hora que quer, determina o que quer, como quer, e assim por diante. Então, o princípio é ser criatura, depois ter desejo de conhecer este que me criou. Então, o Pai vai dar um jeito de me mostrar seu filho, porque é através do filho que se chega ao Pai. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então, estas verdades todas, né? Que, na verdade, é uma só. Sim.
Não existe verdades. É Ele, é a pessoa de nosso É Senhor uma Jesus. verdade. É uma verdade só. E também, falando dessa misericórdia, a verdade de Jesus é salvar-nos. Agora, a nossa verdade pessoal é admitirmos dentro de nós mesmos ser criaturas e o pecado que está em nós. Para fazer o quê? Contrição e confissão, retornar, né? Então, qual é o passo da misericórdia? Ele nos amou sem merecimento. Mas a salvação exige a confissão e a contrição. Né? Então, aí é a misericórdia, é isso, Maria? Exatamente. E veja que é interessante, porque até agora nós falamos da verdade que nos busca. Certo? Mas é duro ver a nossa própria verdade. A nossa própria verdade, e é tão necessária para a salvação. Exatamente, porque muitas vezes nós até aceitamos tudo isso, né? Mas não deixamos que esta luz venha iluminar as densas trevas que estão conosco, né? Então, eu vejo, assim, como às vezes é difícil, né? A gente, vamos supor que eu esteja recebendo um xingão, uma admoestação. Né? Como é difícil entrar lá dentro e dizer, mas eu errei, eu mereço. Admitir-se. A gente sempre... Os fracassos, admitir os erros, admitir essa questão de realmente volta ao princípio. Exatamente. A criatura em crise. Então, nossa, como é difícil dizer, tu tens razão. É verdade. É difícil. Então, eu vejo que uma das exigências para que a verdade, que é Deus, possa penetrar e chegar àquele ponto que Jesus diz, a verdade te libertará. Sim. Né? É este dobrar-se e dizer, tem razão. As trevas iluminadas pela luz. Exatamente. Que me diz, olha só o que eu fiz. E aí, essa dinâmica, essa intimidade com Deus, esse escutar e ver que é verdade, nos aproxima mais dele. Sim. Não. Sabe, eu sempre vejo que quando a criança esconde a sua ferida da mãe, sim, cada vez fica pior. Sim. Mas o dia que ela diz, mãe, olha aqui, a mãe se desmancha. Né? E é isso que acontece conosco. Quando nós somos capazes de, diante dele, dizer, é verdade. Eu errei, eu pequei. Aliás, um dia eu estava diante de Jesus, falando com ele, e eu disse, Jesus, eu não quero mais errar. E ele disse, tu não queres mais errar ou não queres mais pecar? Pai, eu disse, Jesus, eu nem sabia que era diferente, eu achava que era a mesma coisa. Ele disse, não, se tu não queres mais errar, equivocar-te, tu estás tendo um ataque de orgulho e de soberba. Mas se tu não queres mais pecar, já estás começando o caminho da santidade, da conversão profunda. Mas o que significa errar? Às vezes a gente esqueceu a panela no fogo, né? Sim, ou foi indelicado com alguém. Queimou! Outro dia você esqueceu um compromisso, tal. Esses equívocos que são próprios da nossa natureza, né? Mas o pecar é ter consciência do pecado. É saber da gravidade do pecado e fazer. Pensa bem, é muito sem vergonha, né? Sim. Sabe, conhece e faz, e quer fazer. Então, Jesus explicava esta diferença, né? E o que ele nos chama é que não pequemos, e principalmente numa dimensão de grave, matéria grave, né? Porque todos os dias, a palavra diz, o justo peca 7 vezes, né? Eu digo, Senhor, eu acho que o meu caso é 70 vezes 7, né? Mas esta intimidade com Jesus Cristo, que é a verdade, vai respingando também e nos obrigando a ver a nossa verdade.
Outra coisa que eu queria dizer, assim, de acolher a verdade de si, a verdade de Deus, acolher o que Ele diz. Porque como acolher a verdade? Acolher o que Ele diz. O que Ele diz no Evangelho, né, o que o Evangelho, a palavra diz. O que o autêntico magistério, o catecismo da Igreja Católica, até coloquei aqui na mesa para nós, diz. Né? Acolher aquilo que é como mandamento da igreja, diz. Então, às vezes, Maria, as pessoas perguntam, mas como obedecer a Deus? Como acolher essa verdade? Acolher aquilo que o que ele diz. Pela boca do magistério, autêntico magistério da igreja, que é o catecismo da Igreja Católica, vamos dizer assim, e seus documentos, mas também acolher aquilo que o Evangelho na íntegra, o Evangelho é o testemunho dos apóstolos, que eles viveram, não posso dizer para alguém que não viveu o que ele testemunha. Então, acolher a verdade é realizar também o que ele diz. Outra coisa, sabe, Gislaine, que eu tenho notado, que dificulta esta luz da verdade em nós, são as justificativas. Olha, né? Muito importante. Olha, eu sou assim porque minha mãe nunca me abraçou. Sim, nunca justificativa da história, principalmente. Ah, eu sou assim porque aconteceu isso, aquele outro, sou assim, blá. Mas a palavra Salvador exatamente tem esta força de fazer com que os acontecimentos de sua vida, que não, vamos dizer, não foram buscados por você, mas foram circunstâncias que aconteceram, né? Exatamente a força de superá-los. Sim. Então, eu estava pensando num jeito muito prático de trazer isso, porque o que a gente mais ouve hoje, minha mãe não me amou, meu pai não sei o quê, minha Foi avó não sei abusado o na quê. infância, aconteceu isso. Claro que tem coisas dolorosíssimas, Sim. mas nenhuma destas coisas será maior do que a graça de Deus. Porque a palavra diz, onde abundou o pecado, e todo pecado é desamor, onde abundou o pecado, abundou a graça. Portanto, se eu aceito Jesus na minha vida, e Jesus Salvador, ele vai me fazer superar, ele vai me fazer tirar proveito daquilo. Dar uma nova resposta. Eu lembro de uma propaganda antiga que tinha, né? Se te derem um limão, faz o quê? Uma limonada. Faz uma limonada, não fica espremendo no olho, chorando, que é amargo, né? Faz uma limonada. Muito bem. Então, eu estava pensando, porque eu gosto de coisas práticas. Eu sei. Vamos supor que você ganhe um repolho. Aí. Uma situação que você não pediu e que alguém Sim. chegou e disse, ó, estou te dando um repolho. Que são as circunstâncias da nossa vida. Bem, você pode pegar esse repolho, fazer um refogadinho, pode cortar bem fininho, fazer uma saladinha de repolho. No capricho. Pode pôr na sopa. Sabor ele tem. Tem 1000 coisas para fazer com o repolho. É ou não é? Agora, se você olha o repolho... Eu não pedi, não quis, eu não quero. Me deram um repolho. O que eu vou fazer? Deixa o repolho ali, o que ele vai fazer? Ele vai apodrecer. E repolho podre sabe ser fedido. Né? Então, muitas vezes, nós olhamos aquilo que nos aconteceu como se olha para esse repolho. Mas eu não pedi, caiu, me trouxeram, não sei o que fazer. Olha o repolho, né? E deixar ali ficando podre, apodrecendo, deteriorando. Mas Deus, com sua graça, quer ensinar a pegar os tantos repolhos da nossa vida. Desde a concepção, desde a carga hereditária, né? Desde Jesus. Desde Adão. Desde Adão mesmo, né? E pegar esse repolho... Tirar proveito. Tirar proveito. Não, olha, capaz de dar até para fazer geleia com repolho, não sei, nunca fiz, né? É capaz até de dar para fazer geleia. Não sei, vamos ver. Então, os acontecimentos da nossa vida, na verdade de Deus, na pessoa de Jesus Cristo e na aceitação da nossa verdade.
onde nós temos que reconhecer Conhecer. o repolho que a gente recebeu, assumir o repolho que a gente recebeu. E o redimir. terceiro é Jesus. O que eu vou fazer com isso na minha vida? Certo. Essa rejeição, essa solidão, enfim. A verdade porque, de si que vai encontrar a palavra que é a verdade de Deus. A verdade vos libertará do quê? Exatamente. Do mal e do pecado. Exatamente. Dos repolhos. Dos repolhos. Recebidos. Né? Gente do céu. Muito bom. Eu gosto de coisas práticas. E o ouvinte também. Bom, mãe de 7 filhos não pode ser muito cheia de lucubrações, né? Que bom, tem que ser, o negócio é o seguinte. Mas eu queria trazer algo muito interessante também de santos. Certo. Santo Agostinho, angustiado, quero ver o rosto desse Deus, e foi procurar em N chiqueiros. Uhum. Né? Engraçado a gente pensar que vai achar Deus no chiqueiro, mas afinal a gente procura. A gente tenta, né, Maria? Edith Stein, filósofa, um dia foi visitar uns amigos e eles tinham um compromisso. E ela disse, olha, me deixem na vossa biblioteca que eu estou bem, em casa, estou bem, estou acompanhando. E ela vai nessa biblioteca e busca a autobiografia de Teresa d'Ávila. E ela devora o livro, né? Aliás, o filósofo é devorador, né? Devora o livro, fecha o livro e diz, aqui está a verdade. Então, ela procura estudar, né? A fé cristã era judia e tal, e depois se torna carmelita, nome Benedita da Cruz, né? E morre nos campos de concentração. Como cristã, era como se ela tivesse renunciado o ser judeu, né? Mas ela diz, não, eu quero morrer com o meu povo, para que um dia o meu povo também enxergue, perceba e viva esta verdade. Mas o que eu quero dizer é Santo Agostinho, né? Falávamos um pouco, ele, numa desses momentos, ele escuta umas crianças brincando, toma e lê, toma e lê, toma e lê. E aquilo foi enchendo o coração, os ouvidos dele, e ele pegou a palavra, e a palavra fala dos descaminhos, né, do pecado. Promiscuidade do pecado. E ele retorna. Mas eu gosto muito, sabe, da calenda, que fala que é cantada, rezada na noite de Natal, porque a verdadeira antropologia, que é o estudo do homem, iniciou quando o Verbo se fez carne. Nossa, quando Jesus vem, ele mostra a verdadeira identidade do ser humano. Né? Estava olhando o testemunho, eu não sei o nome dele, mas afinal é um bebê que nasceu sem braços, sem pernas, né? E que hoje é um fantástico pregador. Ele diz no testemunho dele, eu não sou um homem sem braços e sem pernas, eu sou filho de Deus. Eu sou servo do mais alto rei que existe. E como é fácil ficar confundido do que os outros nos dizem ou nos apontam, né? Se nós não sabemos quem nós somos. Que quando a gente sabe o que é, a gente sabe firme no que é. faz. Então, a verdadeira antropologia, a verdadeira imagem do ser humano, ela foi trazida, iniciou quando o Verbo se faz carne, ou seja, quando Jesus Cristo vem contar para a gente o que a gente é. O que a gente é, a nossa identidade, a nossa origem. Porque hoje, infelizmente, a gente chama o totó e diz, vem cá com a mamãe. Perdeu-se a noção da identidade Deus, própria. Né? Perdeu-se. Vem cá com a mamãe, vem dormir com a mamãe, vem, bebê. Escuta aqui, peraí. Né? Vamos com calma com as coisas. Mas tudo isso é por quê?
porque não mostramos interesse em encontrar ou se deixar encontrar na verdade. Então, olha aqui que diz a Calenda. Transcorrido muitos séculos desde que Deus criou o mundo. 13 séculos depois da saída de Israel do Egito. Na 94ª Olimpíada, no ano de 752 da fundação de Roma, no 42º ano do Império de César Otaviano Augusto, Jesus Cristo, Deus eterno e Filho do eterno Pai, querendo santificar o mundo com a sua vinda, foi concebido por obra do Espírito Santo e se fez homem. Transcorrido 9 meses, nasceu da Virgem Maria, em Belém de Judá. O Eterno entrou no tempo. Na plenitude dos tempos, Deus envia seu Filho nascido de mulher. O cálculo do tempo, que antes acontecia com relação a diferentes eventos, como Olimpíadas, como o reino tal e tal, agora acontece com a relação a um único evento, antes de Cristo e depois de Cristo. Quer dizer, o cego pode negar o sol, mas não é a cegueira dele que vai determinar se o sol existe ou não existe. E tantos negam Deus, né? Mas não é o negar, o não querer, o ter mágoa, revolta, ou ideologismos tantos, né? Que Deus vai deixar de ser Deus. A verdade permanecerá. A verdade permanecerá. E Deus é Deus. Aí vou completar aqui, ó. Incompleto. Veio na carne, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória que lhe vem do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Na verdade, foi da plenitude que todos nós recebemos, graça sobre graça. O que achou? É lindo demais. Olha, e eu vou dizer uma coisa. O quanto este Deus me torna feliz. Não sem lágrimas, né? Não sem dor aqui, etc. Mas isso é da realidade humana. Mas não há balança que pese, metro que meça. O que acontece num coração que sabe que Deus habita. E o que vai convencer o mundo não são os belos sermões, as retóricas, as vestimentas, os shows, as luzes. O que vai convencer o coração humano é esse apaixonado por Deus. Por quê? Porque está no coração humano o desejo de encontrar e de se deixar encontrar por esta paixão. E a paixão de Deus é a verdade. Voltamos a Bento XVI, né? Ele disse, eu sou feliz, porque sei que sou amado pela verdade, e a verdade é Deus. E eu creio que o nosso Papa Emérito Bento XVI esteja com um dolorosíssimo calvário diante do relativismo, do senso comum que está acontecendo na igreja. Não da igreja, porque a igreja será sempre una, santa, católica e apostólica, mas com pessoas equivocadas dentro da igreja, que pensam trazer novidades, mas são novidades de morte eterna. Estéreis. Estéreis, inúteis, confusas. Nós podemos ver a confusão pastoral que existe hoje. Cada um dá uma diretriz. Cada um dá uma diretriz. É assim. Então, nós precisamos nos assumir e pegar o nosso caminho, né? E acreditar que nós somos
por vivermos e queremos viver a verdade de Jesus Cristo. Somos mártires deste tempo, nas gozações, nas ridicularizações. Olhe para nós assim, né? Sim, nos chamam de muitas coisas, né? Então, por isso, eu creio que nós podemos fazer um convite de voltar-se aos fundamentos da fé. Né, como temos esse relativismo todo e dentro da igreja tantas confusões, é preciso voltar o quê? Ao catecismo da Igreja Católica. Mostra qual que aqui, é. ó. Mostra aqui, ó. Por quê? Porque aqui temos os fundamentos da fé, que não podem ser mudados. Ou seja, a palavra do Evangelho, a palavra de Deus, e que vai sendo trazida para os tempos, para o nosso tempo, as respostas, porque há muitas perguntas, mas nós precisamos buscar a fonte para encontrar as respostas. Então, tanto a palavra, o Evangelho, os documentos, aqui tem um documento Esplendor da Verdade. Se a gente quer saber como Deus pensa do homem e da mulher, o que Deus pensa da família, o que Deus pensa da sociedade, o que o Deus pensa sobre aquela circunstância, tudo está escrito. Maria. Então, a busca da verdade significa também buscar nas fontes. Não é uma verdade do que o outro diz, porque às vezes o outro que me diz, ele diz a partir daquilo que tem dentro, né? Das suas feridas, das suas emoções, voltando ao sentimentalismo, né? Inclusive, aqueles que deveriam guiar-nos na fé, nos fundamentos da verdade, que são aqueles bem informados, tanto os sacerdotes quanto os religiosos, quanto as comunidades, os carismas também que nos escutam agora, os leigos, né, que dão as catequistas, a catequese. Se nós temos a missão de evangelizar, é para evangelizar Cristo, ou seja, dar o que ele diz. Então, eu penso que o ponto fundamental, né, também de busca à verdade, é essencial. E Agostinho vai dizer, né, tarde te amei, beleza infinita e sempre nova. Antiga e nova. Então, tarde te amei, mas quando ele passa a amar, é algo que ele passa a compreender e estudar para poder também viver, né? Então, o amor também não é o amor que nós temos por Deus, a verdade, ela é algo objetivo, está escrito, ele disse, né? É clara, então, é definida, é isso aí. Então, sair da verdade, sair do que Cristo diz, é entrar nessas fantasias que você estava falando, nas ideologias, na confusão, e direcionar a gravidade de direcionar as almas, as pessoas, para o inferno. Porque quando eu passo a dizer que não é pecado, um pecado grave contra os 10 mandamentos, eu estou dizendo que a pessoa pode fazer o que quer e está acima de Deus. Então, eu estou aqui trazendo a idolatria. Deixando deixar de Deus ser Deus, fonte da verdade, e me coloco acima, ou seja, no seu lugar. Será que temos coragem da verdade? Eu quero ter. Outro aspecto interessante da vida de Agostinho é quando ele procura aquele mestre de retórica para aprender. Certo. Né? E aquele também era advogado, certo. E Agostinho se tornou advogado. E uma das perguntas que este homem faz a Agostinho é esta, como advogado. Né? Tu terás coragem de viver sem a verdade? Porque cá para nós há milhões de manipulações, né? Aquele jeito de fazer assim para chegar assim, né? E ele pergunta, tu terás coragem de viver sem a verdade? Porque vai precisar de grande esforço. E quem quer a verdade, eu diria, é muito corajoso. Sim. É uma raça fortíssima. Porque é tão bom, né? Entre aspas, a gente ficar fazendo de conta que é bonzinho. Eu sou bonzinho, acolho todo mundo é maravilhoso. Mas vá plantar fava. Não é assim. A verdade exige o testemunho. A verdade exige quebrar a cara. A verdade exige tantas coisas. Por isso precisamos pedir o Espírito Santo. Mas acho que vamos quase finalizando. Sim. Mas antes, eu tenho sempre aqui na minha Bíblia um cordão vermelho. Certo. Por quê? Os santos padres do deserto diziam que
há em toda a história, do início ao fim, este cordão vermelho, que significa o quê? O sangue do Filho de Deus. Então, quando eu não quero este cordão que me leva ao lugar da minha origem, o ventre trinitário, eu me perco do caminho. É este cordão, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus humanado, derramado na cruz, é que me dá a segurança e a firmeza, né, de atravessar o mundo, a vida e chegar na eternidade. Será que a gente esgotou? Então, acho que esgotar nunca, né? Nunca o mistério da verdade. Mas aqui também quero dizer uma frase que diz que a verdade não é algo que se inventa, mas é algo que se recebe. Bento XVI. Nossa, parece que a gente gosta muito do Bento. Eu gosto muito, nós gostamos muito. Mas é que o nosso carisma... Em espírito e verdade. E verdade. Quem é que nós vamos buscar? O profeta da verdade, é claro. Então, é ele que alimenta profundamente com seus escritos, com sua vida, este nosso carisma, adoradores em espírito e verdade. E cuidemos com as mentirinhas envoltas, né? Nunca tinha acontecido de comprar um bombom que tem um invólucro tão maravilhoso quanto tu morde. Não valeu, né, o dinheiro que você pagou. Então, muitas vezes, vem essas belezinhas, né, essas verdades que são apenas papel, né, invólucro, e dentro há um veneno mortal. É preciso encarar a verdade. Posso contar? Claro, se é verdade. Então, é uma parábola. Sim. Diz que um dia a verdade e a falácia, ou seja, a mentira, se encontraram numa estrada. E foram conversando e conversando, né? A verdade belíssimamente vestida. E a falácia, a mentira esfarrapada, que era um negócio, até fedidinha. Nossa. E daí passaram perto de um lago e elas se disseram a verdade e a falácia: vamos tomar banho. Uau. E daí a verdade tirou a roupa dela, pendurou no galho da árvore, e a falácia também pendurou a dela. Certo. E a verdade ficou mergulhando um pouquinho mais. Ficou lá, brincando na água. E a mentira... Veio antes. Veio antes. E adivinha o que a mentira fez? Pegou a roupa linda da verdade. E se vestiu e se mandou. Quando a verdade sai do banho, não podia sair pela dona, né? Encontrou as roupas esfarrapadas da falácia. As roupas esfarrapadas, fedidas da mentira. Aí... A fábula diz o quê? Então, o que diz? Que a verdade nos é apresentada com uma roupa feia, pesada, luta muito, sofre muito, que ninguém quer. Certo. E a mentira vem com aquela roupa fantástica, né? A beleza, não, muito bem aspecto, né? Fruto de bom aspecto. E daí é assim que acontece. Olha que interessante. A verdade nos parece feia. E a mentira? E a mentira é nos tão deliciosa, tão apetitosa. Porém, é o conteúdo que vale. A verdade te traz o quê? A liberdade. Nossa, como é bom ser livre. Eu desejo. E a mentira te traz o quê? Escravidão. Escravidão. Né? Eu gosto muito da oração do Padre Pio. Sim, vamos fazer. Será que podemos fazer? Você está cansado de nos ouvir? Quer uma musiquinha? Ou vamos continuar? Vamos rezar, né? vamos... Quando, há uns anos atrás,
num dia 23 de setembro, onde se comemora realmente Padre Pio, caiu a escama dos meus olhos e eu vi nesta oração a perfeita humanidade, o perfeito ser criatural e depende de Deus. Eu vi nessa oração, eu digo, mas aqui está a verdade. Se Edith está lendo a biografia de Teresa d'Ávila, disse, aqui está a verdade. Eu disse, aqui está a verdade. Uma alma, né? Uma alma um ser criatural. Transparência de Deus. Olha o que ele diz. Vai lendo, porque eu vou engasgar, vai ser bom. Então, fica comigo, Senhor, pois preciso da tua presença para não te esquecer. Sabes quão facilmente posso te abandonar. Fica comigo, Senhor, porque sou fraco e preciso da tua força para não cair tantas vezes. Fica comigo, Senhor, porque és minha vida e sem ti perco o fervor. Fica comigo, Senhor, porque és minha luz e sem ti reina a escuridão. Fica comigo, Senhor, para me dares a conhecer tua vontade. Fica comigo, Senhor, para que ouça tua voz e te siga. Fica comigo, Senhor, pois desejo amar-te muito e permanecer sempre em tua companhia. Fica comigo, Senhor, se queres que te seja fiel. Fica comigo, Senhor, porque embora minha alma seja tão pobre, quero que se transforme em um lugar de consolação para ti, um ninho de amor. Fica comigo, Jesus, pois se faz tarde e o dia está a declinar. A vida passa e a morte, o julgamento e a eternidade se aproximam. Preciso de ti para renovar minhas forças e não desfalecer no caminho. Está ficando tarde, a morte avança e tenho medo da escuridão, das tentações, da falta de fé, da cruz, das tristezas. Ó, quanto preciso de ti, meu Jesus, nesta noite de exílio. Fica comigo nesta noite, Jesus, pois ao longo da vida, com todos os seus perigos, eu preciso de ti. Faze, Senhor, que te reconheça, como te reconheceram teus discípulos ao partir o pão, a fim de que a comunhão eucarística seja a luz que dissipa as trevas, a força que me sustenta, a única alegria do meu coração. Fica comigo, Senhor, porque na hora da morte quero estar unido a ti, se não pela comunhão, ao menos pela graça e pelo amor. Fica comigo, Jesus. Não peço consolações divinas, porque não as mereço, mas apenas o dom da tua presença. Ó, isto sim te suplico. Fica comigo, Senhor, pois é só a ti que procuro, teu amor, tua graça, tua vontade, teu coração, teu espírito, porque te amo e não peço recompensa alguma, senão o aumento deste amor. Com este amor inabalável, desejo amar-te de todo o meu coração, enquanto estiver na terra, para continuar a te amar com mais perfeição durante toda a eternidade. Amém. Aqui está a verdade. Aqui está a verdade. Um ser criatural que reconhece, bebe e se sustenta pelo amor de Deus. Aqui está um ser criatural. Amém, né? Amém. Queremos agradecer esse tempo de partilha, você que esteve conosco, são 11 horas e 25 minutos. Tivemos aqui falando sobre esse grande tema, que é a verdade, e que nós possamos mais uma vez voltar
voltar a essas fontes, a fonte original da pessoa de Jesus e daquilo que ele nos diz, de tudo que nos diz, ele e a sua doutrina. Mas sabe que dentro de um carisma a gente vai descobrindo as coisas. Sim. Enquanto o fundador está vivo, vai descobrir. Sim, com certeza. Sabe por que eu descobri hoje o nosso amor, nosso encanto por Bento XVI? Por causa da verdade. Porque ele é o profeta da verdade. Sim. Leia os seus escritos, saiba dele, né? Sim. Porque ali está um conteúdo maravilhoso da verdade. Eu não sabia por que eu gostava tanto desse papo. Viu? Nossa, gostaria de abraçá-lo, de enchê-lo de Beijar beijos, suas mãos. né? Mas hoje me vem muito claro, se o nosso carisma, Deus nos deu essa graça em espírito e verdade, como filhos, é importante que bebamos do profeta da verdade, né? Bento XVI. E também ele que vem dizer para nós, né? Quando ele abre o ano da fé, ele vem dizer para que nós possamos conhecer as causas, né? Primeiras, possamos conhecer o rosto de Deus, para que conhecendo o rosto de Deus, suas causas, o que ele diz, possamos nos apaixonar por ele e dar essa paixão ao mundo. Ele sabia o que estava dizendo. Vamos lançar o próximo assunto? Vamos, qual é o próximo assunto? A felicidade. A felicidade, verdade, felicidade. Próximo assunto? Felicidade. Será que até eu quero ver. Até eu quero ver. Obrigada por você ter estado conosco, que tenha sido proveitoso. Proveitoso. Para nós foi. Sim. Um bom dia, uma boa segunda-feira para você e até a próxima nesse quadro Sal da Terra e Luz do Mundo.